No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro chamado La Fin du Monde, né? O Fim do Mundo, de um escritor francês chamado Camille Flammarion, tá? Um livro que me surpreendeu um pouco. Eu não esperava que eu fosse gostar e acabei gostando bastante do livro. E, enfim, vamos falar sobre ele no vídeo de hoje. Bom, a história começa com a notícia de um cometa que está em rota de colisão com a Terra. Tá? E o primeiro impacto dessa notícia é justamente na economia. A bolsa de valores no mundo todo paralisa, as pessoas não têm mais a vontade de comprar e vender, elas simplesmente não têm mais vontade de continuar suas vidas frente a essa ameaça iminente, a esse possível fim do mundo. Para piorar ainda mais, os jornais, com o objetivo de vender, né, e de fazer mais sucesso, eles aumentam a notícia e causam ainda mais pânico na população. Enquanto a população entra em pânico por causa das notícias, né, dos jornais e revistas que alardearam tudo, os astrônomos e cientistas tentam acalmar a população, dizendo que a ameaça não é tão perigosa assim. De início, eles desacreditam da real ameaça que o planeta passa, dizendo que não vai haver nenhum fim do mundo, de que é só um evento astronômico como qualquer outro. Com o passar do tempo, o cometa passa a ser visto a olho nu. E o choque, né, a possível colisão com o planeta Terra, estava marcada para o dia 13 de julho, poucos dias depois, né? 4 dias antes da possível colisão do cometa com o planeta Terra, né, do possível fim do mundo, uma grande reunião, uma assembleia foi convocada com os maiores nomes do mundo, as pessoas mais influentes e os maiores cientistas, né? E com essa ameaça iminente, cada um queria ganhar e lucrar de alguma forma ao redor do mundo. Todo mundo estava inventando uma mentira para ganhar em cima disso. Os químicos prometeram à população que iriam conseguir construir grandes redomas de vidro e guardar oxigênio dentro dessas redomas, dentro desses locais e salvar a população. Os farmacêuticos, por outro lado, prometeram que iriam conseguir construir cápsulas de oxigênio puro e salvar as pessoas, caso elas conseguissem comprar, não é? Até mesmo as companhias de seguro prometeram construir galerias no subsolo e proteger a população do fim do mundo e tudo mais. Enfim, todo mundo estava inventando mentiras para lucrar em cima dessa ameaça iminente. A reunião, então, teve início com as maiores mentes e as pessoas mais influentes do mundo ali presentes. Uma a uma, cada um dos cientistas subiram ao palco e começaram a discursar, falando sobre o perigo dessa ameaça iminente do cometa. Alguns cientistas alarmaram as pessoas, dizendo que seria sim o fim do mundo, e outras acalmaram, dizendo que não seria nada demais. Um astrônomo primeiro subiu, dizendo que não haveria nada além de uma chuva de estrelas cadentes e meteoros e tudo mais. Em seguida, um médico subiu ao palco e alarmou toda a população, causou um pânico geral, dizendo que de fato seria o fim do mundo. Todas as pessoas morreriam. Se não fosse pelo choque com o cometa, seria pelo calor ou então pela asfixia, pela falta de oxigênio, né? Uma vez que ele seria todo queimado na entrada do cometa na atmosfera. Enfim, um a um, os cientistas subiram ao palco e cada um trouxe a sua visão sobre qual o real perigo desse choque com o cometa iminente. E as pessoas não sabiam o que pensar. Elas iam de um lado para o outro, ficando alarmadas ou mais calmas, de acordo com as informações que elas recebiam. E ao redor do mundo, outras reuniões também foram convocadas. As pessoas assistiam atentas ao que era decidido, ao que era falado nessas reuniões. Elas não sabiam mais o que pensar, não sabiam mais o que fazer. Elas haviam paralisado suas vidas frente à ameaça iminente. Elas realmente acreditavam que o fim do mundo chegara. O grande dia finalmente chegou, 13 de julho, o dia do choque do cometa com a Terra. Os cientistas haviam medido que o cometa
teria cerca de 30 vezes o tamanho da Terra, né? 30 vezes maior que a Terra, né? Hoje em dia a gente sabe que esse número é absurdo, né? Mas a gente tem que lembrar que esse livro foi escrito no finalzinho do século XIX, ali 1894, né? Então as noções de tamanho, perspectiva e tudo mais eram completamente diferentes do que a gente tem hoje, né? Então a ideia de um cometa gigante, muito maior que a Terra, vir em nossa direção, naquela época não era algo tão absurdo, né? Mas então vamos lá. O dia do choque finalmente chegou, 13 de julho. As pessoas estavam alarmadas, elas subiam no teto, no terraço das suas casas para observar. Nesse ponto, o cometa já era visível a olho nu. As pessoas mais ricas e abastadas da Europa já haviam saído e viajado para a região mais distante possível. Isso porque os cientistas haviam dito que o primeiro contato do cometa seria justamente na Europa, na região da Itália, mais ou menos, né? Na última noite, ninguém mais dormia. Todos estavam acordados, como uma vigília universal. Não havia motivos para descansar, não havia motivos para dormir, para ir para a cama, uma vez que aquela era a última noite da humanidade. Quanto mais o cometa se aproximava, mais a população entrava em pânico. O calor aumentava, a atmosfera se tornava mais quente, o ar se tornava mais seco, respirar havia se tornado cada vez mais difícil. No ápice da aproximação, uma chuva de meteoros cobriu toda a Terra e não dava para ver mais nada. Meia hora depois, o brilho foi diminuindo. Os meteoros desapareceram na atmosfera. O cometa foi diminuindo, foi se afastando cada vez mais. A Terra estava segura. Aquele não era o fim do mundo. O cometa não havia se chocado com a Terra. Ou talvez se chocara. E isso é interessante porque o autor ele não deixa claro muito se o cometa se chocou com a Terra, se não se chocou, se alguma coisa desviou sua rota ou se os cientistas mediram errado a rota do cometa. Enfim, ele não deixa muito claro. O que ele quer criar aqui é justamente uma espécie de anticlímax, um quase apocalipse, uma situação de apocalipse, de fim do mundo, mas que não chegou a acontecer de fato. A Terra continuou a girar, as pessoas continuaram as suas vidas normalmente e a vida se seguiu. Daqui para frente, né, a partir desse quase fim do mundo, o autor ele vai narrar o avanço da humanidade, a sua ascensão, o seu apogeu, todos os avanços que ocorreram, talvez justamente por causa desse quase fim do mundo, né? Do século 25 até o século 30, houve grandes avanços nas tecnologias. As guerras acabaram de todo. Não havia mais por que uma nação guerrear contra outra nação. O ser humano aprendeu a adestrar os animais e não havia mais criados ou servos. Macacos adestrados faziam esse trabalho de servir as pessoas. A população foi aumentando em número, em quantidade, de 100 milhões a 300, chegando até a marca de bilhões. O ser humano parou de comer carne. Não havia mais necessidade, uma vez que eles aprenderam a tecnologia capaz de extrair todos os nutrientes necessários a partir dos próprios alimentos do solo. Não havia mais necessidade de se alimentar de outros animais, de derramar sangue. A sensibilidade do ser humano também aumentou. Ele passou a desenvolver novos sentidos. O seu cérebro foi se desenvolvendo. O ser humano passou a ter a capacidade de se comunicar com outras pessoas, de mover objetos, telepatia, telecinese, enfim, todos os sentidos do ser humano foram aprimorados. As mulheres ficaram mais bonitas, os homens mais elegantes, e todo o ser humano alcançou seu apogeu. Nos próximos séculos, a telepatia e a telecinese se tornaram os sentidos predominantes. As pessoas conseguiam se comunicar a distâncias pela mente, conseguiam mover objetos com o poder do pensamento. O ser humano alcançou a capacidade de viver até os 150 anos com a aparência de jovem, mas ele não conseguiu vencer a morte. O apogeu veio e foi embora. Chegou o tempo, então, em que a humanidade veria todo o seu progresso, todo o seu avanço ruir e cair por terra.
Milhões de anos no futuro, a Terra começou a esfriar através do seu núcleo. A temperatura foi diminuindo cada vez mais e mais. As águas que antes cobriam os mares e oceanos e rios começou a penetrar o solo. Os oceanos começaram a diminuir. Os rios começaram a secar e os rios ainda menores começaram a congelar nas regiões mais polares. A vida passou a se tornar cada vez mais e mais rara. As plantas diminuíram, os animais foram morrendo aos poucos. A população antes de 10 bilhões, que era o seu ápice, foi diminuindo. 9, 8, 7, chegando a apenas alguns milhões e depois a apenas alguns grupos espaçados ao longo do globo. Chegamos então a 10 milhões de anos no futuro. Nessa época não havia mais montanhas nem vales, tudo se aplanou. Não havia mais oceanos, não havia mais rios, tudo havia se congelado. A única região habitável no planeta era a faixa equatorial que estava em volta do globo. A temperatura do planeta caiu para uma média de 15 graus. O dia na Terra era de cerca de 55 horas. Os dias se tornaram mais frios, as noites se tornaram congelantes. Isso porque a Terra não conseguia mais manter a temperatura do Sol. As casas passaram a ser formadas não mais de madeira, de bloco, tijolo, mas sim de ferro e principalmente vidro. As casas eram como pequenas estufas. Isso porque o objetivo das poucas pessoas que restaram no planeta era conseguir aprisionar e manter o calor, manter a temperatura e não morrerem congelados. Enfim, agora, depois de 10 milhões de anos no futuro, havia apenas algumas pessoas que sobreviveram e não haviam morrido de fome ou de frio e viviam nas regiões equatoriais do planeta. Mais um tempo se passou e agora não havia nada além de resquícios do antigo progresso e avanço da humanidade. Quase todo o planeta se afundara no gelo. A temperatura da Terra diminuía cada vez mais. Não havia mais água em estado líquido. O interior da Terra havia congelado. O Sol continuava a aquecer, mas a Terra não conseguia manter a temperatura. Nesse ponto da história, havia 3 pessoas. 2 velhos que acabaram de morrer e um jovem, neto de um deles, chamado Ômega. Ele se sentia sozinho na Terra. Ele acreditava ser a última pessoa viva no planeta. Após perder seu avô e se sentir completamente solitário, ele decidiu por fim a própria vida. Ele foi até um laboratório que ele estava próximo com a intenção de acabar com a própria vida. Mas quando ele estava quase pondo fim à sua existência, ele sentiu uma voz chamando ele, como se alguém estivesse conversando com ele através da sua mente. Ele sabia que era uma outra pessoa, um outro ser humano em algum lugar do planeta. Ele seguiu aquela voz, pegou um avião com algum tipo de poder que o autor não explica direito, mas enfim, com alguma habilidade, ele consegue fazer o avião decolar e vai em direção a essa voz que ele ouviu na sua mente. Quando chega até ela, ele percebe que é uma jovem da mesma idade que ele, chamada Eva. Eles eram assim, então, Ômega e Eva, os 2 últimos seres humanos, os 2 últimos jovens vivos no planeta. Eles estavam juntos, mas estavam sozinhos. O último dia da humanidade finalmente chegou. Os últimos resquícios, Ômega e Eva, estavam juntos, mas eles não puderam aproveitar. Por fim, a Terra congelou completamente. Não havia mais oceanos, não havia mais rios, não havia mais lagos, não havia mais montanhas, vales, planícies, nada. Os últimos resquícios de plantas secaram. As últimas gotas de água foram absorvidas pelo solo. A Terra diminuiu a sua temperatura de maneira drástica. E por fim, Eva também não resistiu. Olhando para o céu e apontando para as estrelas, ela deu seu último suspiro.
e caiu nos braços de Ômega. Ele, vendo a sua última companhia morrer em seus braços, também perdeu as forças e caiu, morto no chão. Assim estava morta toda a humanidade, toda a história, todo o progresso, tudo que o ser humano construiu caiu por terra, se juntou ao solo, foi esquecido e se tornou gelo. Por fim, a Terra também escureceu por completo, perdeu totalmente o seu calor e se tornou uma bola escura a vagar pelo sistema solar. O Sol continuou a aquecer por mais alguns milhões de anos, mas por fim o Sol também escureceu, perdeu seu brilho, perdeu seu calor e tudo se tornou um verdadeiro breu. Não havia mais vida, não havia mais calor, não havia mais luz para iluminar nada. Os anos se passaram, os milhões e milhões e bilhões de anos foram se passando na escuridão completa, na morte absoluta. De repente, um outro sol também escurecido, um outro sol também morto, assim como o nosso sol, se chocou. E a partir do choque desses dois sóis, uma nova estrela se formou, brilhando como o sol hoje brilha. E assim a Terra se aqueceu, e os outros planetas também. O gelo foi se retraindo, a água líquida foi surgindo, e a vida voltou a florescer no planeta. Surgiu novos mundos, novos planetas, e uma nova história da humanidade ressurgiu. Enfim, a história é mais ou menos isso, né? Uma história sobre o fim do mundo, que não é exatamente o fim do mundo, né? O livro começa com a ameaça de um cometa que está prestes a se colidir com a Terra e que não passa disso, né? De uma ameaça, né? Um apocalipse, mas com um anticlímax, uma história que não acaba no fim, ou que não era para acabar quando deveria, né? O autor brinca com essas questões de fim do mundo. Isso que é interessante. A primeira metade da história, o autor ele discute muito sobre o pânico causado com uma ameaça, sobre a fraqueza, a sensibilidade do ser humano frente a uma possível catástrofe a nível global. Já a segunda metade fala sobre a efemeridade dos planos e de tudo que o ser humano faz. Todos os avanços, todos os projetos, todas as grandes construções, todas as tecnologias que o ser humano produz, no fim das contas, volta a ser pó da terra. Enfim, não importa quanto tempo passe, podem ser décadas, séculos, milênios, ou até mesmo milhões de anos, né? A história termina no futuro 10 milhões de anos na frente. Mas no fim das contas, todo o avanço e progresso da humanidade se junta ao pó da terra. No caso aqui, na história, se torna gelo, com a terra congelada. É interessante que o livro ele apresenta diversos acontecimentos que poderiam ser fim do mundo, né? A gente acompanha ao longo da história diversos fins do mundo. Um cometa atingindo a Terra, uma chuva de meteoros, a Terra congelando, a água diminuindo, a temperatura se esfriando, o alimento diminuindo cada vez mais. E tudo isso para mostrar a nossa fraqueza, como qualquer coisa pode representar não o fim do mundo, mas o fim da humanidade. Enfim, o vídeo era esse. Eu acabei não falando muito sobre o livro, sobre a mensagem do autor e tudo mais. Eu fiquei mais dando um resumo, né? Mas, enfim, um livro bem interessante do autor. Eu não conhecia esse livro, conheci tem pouco tempo. O autor também, ele, além de escritor, também é astrônomo, né? O Camille Flammarion. E é muito interessante esse tipo de livro porque mostra a perspectiva de alguém daquela época, né? Do final do século XIX, sobre o que poderia vir a ser o fim do mundo, né? Enfim, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado e tchau!